Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos ao Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde histórias se tornam asas e palavras abrigo. Hoje vamos falar sobre um processo íntimo, silencioso, mas profundamente transformador: a terapia. Aquele lugar onde a dor encontra escuta, a história encontra sentido e a gente se encontra. Você já se perguntou quem você era antes de começar a se ouvir de verdade? Antes de dizer basta? Ou antes de se permitir quebrar para depois se reconstruir? Quantas versões suas você já engoliu em silêncio, fingiu que não doíam ou camuflou em sorrisos por medo de desagradar? A terapia é um desses caminhos que não se anunciam com fogos de artifício. É uma porta discreta que a gente só entra quando para de correr. Não é milagre, não é fórmula rápida, mas é revolucionária, porque mexe com o que está no fundo, porque tira a poeira de cima do que fomos ensinados a esconder. Começar um processo terapêutico é muitas vezes um ato de desespero, mas continuar nele é um ato de amor. É escolher se olhar com mais verdade, mesmo que isso signifique lidar com partes que você gostaria de deixar escondidas. Neste episódio, vamos acompanhar 3 histórias. 3 vidas que em algum momento travaram, adoeceram ou se perderam e que encontraram na escuta terapêutica o fio de luz que as guiou de volta para si. São histórias que poderiam ser minhas ou suas. E talvez, enquanto você escuta, perceba que já é hora de começar a sua. Respira fundo, prepara o coração. O que vem a seguir pode tocar feridas, mas também pode acender esperanças. Vamos ouvir a história de Camila, mãe solo, exausta e invisível. Camila tem 38 anos. É professora do ensino fundamental, mãe de 2 crianças pequenas, separada há 3 anos. Desde o divórcio, vestiu uma armadura que parecia feita de força, mas era, na verdade, de exaustão. Ela acreditava que precisava dar conta de tudo sozinha, como se pedir ajuda fosse um fracasso pessoal. Acordava antes do sol, preparava o café da manhã das crianças, respondia e-mails da escola enquanto penteava cabelos e colocava lancheiras nas mochilas. Não almoçava direito, corria o dia todo. Dava aula, atendia pais, corrigia provas à noite, organizava as finanças da casa, fazia supermercado mental enquanto dirigia e nunca se queixava. Porque uma mãe cansada ainda é mãe. Uma mulher exausta ainda precisa funcionar. E Camila funcionava, até não conseguir mais. Foi num dia comum, aparentemente inofensivo, que o corpo gritou. Uma crise de ansiedade no meio da sala dos professores. Falta de ar, tremores, coração disparado. Teve que se esconder no banheiro. Trancou a porta e chorou baixinho, como quem teme ser descoberta em sua vulnerabilidade. Ali, sentada no chão frio, entre azulejos e papel higiênico, ela teve uma epifania silenciosa. Isso não é vida. A terapia entrou na vida de Camila como um pedido de socorro, mas aos poucos virou um reencontro. Entre lágrimas e silêncios, ela começou a escutar algo que fazia tempo que não ouvia: a sua própria voz. Descobriu que por trás do "eu dou conta" havia uma menina que nunca foi autorizada a falhar. Entendeu que não precisava ser mãe perfeita, professora exemplar e mulher forte ao mesmo tempo. E, sobretudo, entendeu que forte de verdade é quem reconhece quando já passou do próprio limite. Ela começou a dizer não, a pedir ajuda, a aceitar que a casa não precisava estar sempre impecável,
que o lanche das crianças às vezes podia ser comprado, que ela tinha o direito de descansar e que sua identidade ia muito além dos papéis que exercia. A culpa não desapareceu de uma hora para outra, mas foi perdendo a força cada vez que Camila se encolhia. E assim, ela se reescreveu. Mulher, mãe, profissional e, finalmente, sujeito da própria história. Camila, obrigada por enviar sua história e nos mostrar que você descobriu que ser forte não é carregar tudo sozinha, e sim é saber quando é hora de soltar. O que Camila viveu tem nome, embora muitas vezes seja invisível: carga mental. Carga mental é o acúmulo silencioso de tudo aquilo que não se vê. O planejamento das tarefas, a responsabilidade emocional, a antecipação de problemas. A socióloga e antropóloga Débora Diniz e tantas outras estudiosas da psicologia feminista no Brasil nos ajudam a entender que essa sobrecarga não é individual. Ela é social, estrutural e recai quase sempre sobre as mulheres, especialmente as mães solo. Quando o corpo de Camila gritou em forma de crise de ansiedade, ela fez o que a mente já não conseguia mais fazer. Ela pediu socorro. A psicologia entende isso como uma expressão psicossomática. O corpo fala o que calado foi por muito tempo. Abordagens como a fenomenologia existencial e também a psicologia corporal, de autores como Reich ou Lauren, nos mostram que cada tensão guardada pode se inscrever fisicamente e que escutar o corpo é parte do caminho de cura. Na terapia, Camila encontrou mais do que respostas. Ela encontrou espaço para existir sem precisar dar conta de tudo. O psicólogo Carl Rogers, um dos grandes nomes da abordagem humanista, dizia que a mudança acontece quando alguém é escutado com empatia e aceitação. E foi isso que ela viveu, uma escuta que não a julgava, mas que a ajudava a reencontrar a si mesma. E quando Camila começou a se escolher, mesmo com culpa, ela vivenciou o que a escritora Audre Lorde chama de autocuidado como uma prática política. Nas palavras dela, cuidar de si mesma não é autoindulgência, é um ato de sobrevivência. Essa ideia ecoa aqui no Brasil através de pensadoras como Carla Acotirene, que reforça: quando uma mulher se cuida num mundo que espera sua exaustão, ela está rompendo um ciclo. Camila também enfrentou um velho fantasma: a culpa materna. Aquela voz que diz que você nunca está fazendo o suficiente, que culpa por trabalhar, culpa por descansar, culpa por simplesmente existir fora do papel de mãe. Pesquisadoras brasileiras como Daniela Zuppo falam sobre essa culpa, como ela é construída culturalmente e como é preciso nomeá-la para que possamos transformá-la. Quantas camadas nessa história de Camila, né? E como é libertador saber que quando ela conseguiu se escutar, ela conseguiu se cuidar, ela conseguiu ir se libertando pouco a pouco dessas amarras sociais. Como eu disse na introdução, o caminho da terapia pode não ser rápido e nem ser fácil de olhar, mas com certeza ele é transformador, ele é libertador. Agora vamos ouvir a história de Gustavo. Ele tem 42 anos, é empresário, pai e sempre foi o tipo de homem que aprendeu desde cedo que não sentir era sinônimo de força. Gustavo cresceu ouvindo que homem não chora, que tem que ser racional, objetivo, e ele seguiu esse roteiro com perfeição. Pragmático, eficiente, emocionalmente blindado. O casamento acabou e ele não entendeu o porquê. Não brigavam, ele dava tudo o que a família precisava. Bom, do ponto de vista dele, claro. Mas não havia presença, não havia afeto compartilhado. Foi no silêncio do pós-divórcio que o chão se abriu. E foi a filha adolescente que, com coragem e amor, sugeriu: pai, talvez você devesse conversar com alguém.
Pela primeira vez na vida, Gustavo entrou em uma sala de terapia, sentou, silenciou e ali, pouco a pouco, começou a cavar por dentro. No começo, ele se sentia desconfortável, sem saber o que dizer. Mas semana após semana, algo nele foi se abrindo. Eu tenho raiva, ele conseguiu confessar. Eu tenho medo, ele descobriu. Eu nunca soube como dizer o que sentia, ele finalmente falou. Começou a identificar suas emoções, aprendeu a dar nome ao que sentia. Revisitou a infância como um pai ausente, com uma educação dura. Reconheceu que nunca havia aprendido a dialogar, só a reagir ou a calar. Entendeu que sua rigidez escondia um homem exausto, solitário e com medo de ser visto como fraco. Aos poucos, Gustavo se reconectou com a filha. Passou a perguntar mais, ouvir mais, se mostrar mais. Retomou conversa com amigos com os quais havia perdido o contato. Reaprendeu a amar, inclusive, a si mesmo. E pela primeira vez, sentiu-se inteiro, completo. Não por não sentir, mas justamente por se permitir sentir. Pois é, Gustavo descobriu que sentir não o enfraquecia, o tornava era inteiro. Essa história de Gustavo se entrelaça com um tema urgente, a desconstrução das masculinidades tradicionais. Na psicologia chamamos de masculinidade hegemônica, o conjunto de valores que ensina homens a serem duros, racionais, invulneráveis. O psicólogo e pesquisador Lucas Veiga aponta que essa estrutura oprime os homens e também adoece a eles mesmos. Ela os afasta do afeto, da escuta e da autorresponsabilidade emocional. Foi o que Gustavo viveu, uma desconexão afetiva tão profunda que o impediu de sustentar vínculos saudáveis. No Brasil, iniciativas como o Instituto Papai em Recife trabalham justamente com a promoção de paternidades mais afetivas e conscientes, criando espaços de escuta, apoio emocional e ressignificação de padrões. E conteúdos como o podcast Masculinidades, da UFRJ, oferecem reflexões contemporâneas sobre o que é ser homem hoje e como os homens podem se reconstruir sem o peso de ser durão o tempo todo, sabe? Outras iniciativas que têm contribuído bastante com esse assunto são grupos de homens. Eu tenho conhecimento de um deles, liderado pelo psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, que faz um trabalho fantástico ao colocar homens para conversar com homens, para dividir os seus sofrimentos, suas emoções, seus sentimentos e dividir suas vulnerabilidades. Hoje em dia é muito difícil um lugar onde o homem se sinta confortável para ser vulnerável, né? Na verdade, nunca existiu, mas hoje em dia, ter esses lugares de acolhimento, onde os homens podem falar com outros homens e ver que eles não estão sozinhos em seus sofrimentos e em suas dificuldades de mostrar as emoções, é muito importante. Além desses grupos, a terapia individual é um lugar seguro onde os homens podem ser ouvidos e podem falar. E foi na terapia o espaço onde Gustavo pôde desconstruir esses mitos e reconstruir sua forma de existir no mundo, como homem, como pai e como ser humano. Vamos ouvir agora a história de Raquel. Ela tem 27 anos e sempre foi daquelas pessoas que acreditavam no amor como um abrigo. Romântica, sonhava em construir uma família, ter uma relação estável com afeto, parceria e cuidado. Quando conheceu Daniel, achou que finalmente tinha encontrado tudo isso. No começo, ele era carinhoso, protetor, envolvente. Aos poucos, sem perceber, Raquel passou a mudar seus hábitos. Evitava sair com as amigas para não deixá-lo incomodado, parou de postar fotos para evitar brigas, começou a duvidar de si mesma cada vez que ele a acusava de ser exagerada ou
sensível demais. Em 5 anos de relacionamento, ela se afastou da família, dos amigos, de si. A voz dela foi silenciando devagar, como uma vela que vai se apagando. Até que um dia, acordou com o corpo pesado, o peito sem cor e não quis mais levantar da cama. Foi diagnosticada com depressão. Uma amiga próxima, uma das poucas que ainda a procurava, insistiu. Raquel, isso que você está vivendo não é amor, é controle. E não apenas disse, estendeu a mão, levou Raquel até a terapia. No começo, ela não conseguia falar. Chorava, duvidava, voltava atrás. Mas sessão após sessão, algo começou a se abrir por dentro. A terapeuta foi trabalhando sua autoestima, seus valores, seus desejos esquecidos. E quando Raquel se sentiu fortalecido bastante, conseguiu ver com clareza. Estava presa em um ciclo de violência psicológica. Reconheceu os sinais, nomeou o que antes doía sem forma. Compreendeu que o medo de ficar sozinha era menor do que o peso de continuar ali. Com a amiga ao lado como rede de apoio, ela encontrou forças para se afastar. Recuperou planos antigos, voltou a dançar, a rir, e pouco a pouco foi reconstruindo sua vida. Hoje, compartilha sua história com outras mulheres. Não como especialista, mas como testemunha viva de que é possível sair e que sair não é o fim, é o começo de uma nova vida. Que linda a história da Raquel. Ela não apenas sobreviveu, ela floresceu com cada cicatriz que antes a calava. Essa história nos convida a refletir sobre o ciclo da violência psicológica, um padrão de comportamento descrito pela psicóloga Lenore Walker, que identifica fases recorrentes em relacionamentos abusivos: tensão, explosão, que pode ser verbal, psicológica ou física, reconciliação e calmaria ilusória. Um ciclo que se repete silenciosamente, minando a autoestima e confundindo a percepção da vítima. No contexto brasileiro, a psicóloga Maria Lúcia da Silveira, referência no atendimento a mulheres em situação de violência, reforça o papel da escuta clínica como ferramenta para a reconstrução da subjetividade feminina. Ela mostra como a violência de gênero atravessa o corpo, o afeto e a identidade da mulher, e como a psicoterapia pode ser uma prática de resistência e reconstrução. No processo terapêutico, Raquel pôde se fortalecer antes de agir, pôde compreender, escolher e recomeçar, porque ser amada nunca deveria custar a própria voz. Bom, eu falei para vocês que a gente teria 3 histórias, mas teremos uma história bônus. Essa história chegou aqui para mim nos 45 do segundo tempo e eu resolvi incluir porque é uma história potente. Não tem como eu deixar de lado deste episódio, não tem como eu deixar de compartilhar com vocês a história do Antônio. Ele tem 58 anos, é um executivo respeitado, sempre foi visto como um homem de sucesso. Dono da própria empresa, boa oratória, seguro de si nas reuniões, nas decisões, nas finanças. Mas, na vida amorosa era o oposto. Casou 2 vezes, traiu, foi traído, terminou e reatou. Nunca se sentia inteiro, nunca se sentiam inteiros com ele. Tentou explicar esse vazio de 1000 formas. Talvez eu não tenha nascido para isso, ele pensava. Talvez eu só escolha pessoas erradas, ele até afirmava. Talvez não exista mesmo essa tal de felicidade a 2. Ele chegou até a se conformar com isso. Até que um dia, aos 56 anos, após mais um término desastroso e uma solidão que pesava diferente, decidiu procurar terapia. No começo, falava sobre relacionamentos, mas pouco a pouco foi se escutando de verdade.
Lembrou da adolescência, dos medos, dos desejos calados, dos olhares censurados. Lembrou do pai dizendo: homem que é homem gosta de mulher. E de como ele acreditou nisso com tanta força que passou a se trair. Foram 2 anos de sessões, mergulhos e lágrimas. 2 anos até que conseguiu dizer em voz alta, pela primeira vez: eu sou gay. Sem culpa, sem medo. Não porque a terapia o tornou gay, mas porque o ajudou a se reconhecer. Hoje, Antônio vive um relacionamento com outro homem. Divide as manhãs de domingo, os silêncios confortáveis, as viagens e os sonhos. E quando olha para trás, sente gratidão por não ter desistido de si mesmo, mesmo que tenha demorado uma vida inteira para se encontrar. Nossa, nunca é tarde demais para ser quem você sempre foi por dentro. A verdade pode doer, mas viver uma mentira eu tenho certeza que dói todos os dias. A jornada de Antônio é um exemplo poderoso do que a terapia pode proporcionar. Reconhecer padrões que foram internalizados desde a infância e escolher conscientemente sair deles. Muitas vezes vivemos sob o peso de normas familiares, sociais e culturais que moldam nossos desejos e comportamentos, até mesmo os mais íntimos. No caso de pessoas LGBTQIAPN+, essa pressão pode gerar negação da própria identidade, sofrimentos psíquicos e repetição de relacionamentos disfuncionais. A psicoterapia oferece um espaço seguro para ouvir a si mesmo, desconstruir narrativas impostas e reconstruir um caminho autêntico. Como aponta a psicóloga e pesquisadora Viviane Vergueiro, referência nos estudos de gênero e sexualidade. Aspas dela: a escuta clínica deve reconhecer as formas de existência dissidentes como legítimas e saudáveis, e não como desvios a serem corrigidos. Descobrir-se LGBTQIAPN+, na vida adulta, pode ser desafiador, mas também profundamente libertador. É sobre olhar com verdade, se amar com coragem e entender que o amor próprio não tem prazo de validade. Bom, eu sou suspeita a falar sobre psicoterapia. Eu digo que a psicoterapia me salvou e realmente isso é muito realidade. Antes mesmo de eu ser psicóloga, eu estava numa fase muito difícil da minha vida, onde eu tinha perdido pessoas que eu amava, eu estava confusa com o que eu sentia, eu tinha mudado de cidade, de trabalho, conhecido pessoas novas, estava em um ambiente totalmente de transformação, num momento de transformação da minha vida, e eu estava muito confusa. Foi nesse momento que eu comecei a fazer terapia. Eu queria fazer terapia, mas eu vou contar para vocês a verdade como foi. Eu estava muito mal um dia no meu trabalho e uma pessoa chegou para mim e falou assim: você não tá bem, né? Uma aluna. Aí, na hora, meu olho encheu de lágrima. Ela tirou do bolso um cartão e falou: esteja amanhã, às 4 da tarde, nesse endereço, e a gente vai conversar. E eu não consegui responder nem que sim, nem que não. Eu peguei aquele cartão, uma lágrima caiu, sem que eu quisesse, do meu olho. E acabou a aula, ela foi embora, guardei aquele cartão. E no outro dia, às 4 da tarde, eu fui. Eu falo que ali mudou minha vida. Quando eu entrei naquela sala de terapia, tudo começou a mudar. Eu comecei a me entender, eu comecei a entender padrões que eu tinha, tanto de comportamentos como de relacionamentos, que deixavam com que eu patinasse na vida, sabe? Aquele momento que você sente que você anda e não sai do lugar. Eu consegui entender vários desses padrões e consegui começar a transformá-los e a escolher quais padrões eu queria seguir e quais padrões tinham me sido impostos e que não faziam mais sentido para mim.
Então é por isso que eu falo que a terapia me salvou, porque eu acredito fielmente que aquele dia, aquela pessoa foi um anjo na minha vida. Porque se eu não tivesse tido aquele tipo de acolhimento naquele momento, sinceramente, eu não sei se hoje eu estaria aqui conversando com vocês. Então, para mim, a terapia me salvou. E foi depois de eu ter entendido tudo isso que eu quis fazer psicologia e também ser uma pontinha desse direcionamento na vida das pessoas, que a terapia e essa pessoa foram na minha vida. Então, eu sou eternamente grata e ela sabe disso. Ela foi minha psicóloga por 5 anos e realmente mudou minha vida. Enfim, a psicoterapia é um território de escuta, mas também de reivindicação. É onde nomeamos dores, identificamos padrões, revisitamos a infância, questionamos crenças e, aos poucos, vamos nos tornando quem já éramos antes das camadas de dor. É um ato de coragem e um direito que precisa ser acessível a todos. O que une, enfim, Camila, Gustavo, Raquel, Antônio, Karina e todas as pessoas que iniciaram e transformaram suas vidas através da terapia? Cada um veio de um lugar diferente, com feridas e contextos únicos, mas todos, em algum momento, escutaram o grito do próprio silêncio, a dor da sobrecarga, o peso de não saber sentir, a violência disfarçada de amor, a mentira contada para si mesmo durante uma vida inteira. A psicologia, por meio da terapia, foi o espaço onde cada um pôde colocar suas dores sobre a mesa, sem julgamento. Um lugar onde o que é invisível ganha nome, o que é reprimido encontra voz, e o que parecia impossível se torna caminho. A terapia não é um conserto, é um convite a se escutar com profundidade, a reconhecer os próprios limites, a desconstruir heranças emocionais que já não servem mais. É sobre descobrir que não se trata de ser forte o tempo todo, mas de ser verdadeiro com o que se sente. É sobre se permitir mudar, recomeçar, escolher um novo modo de existir. Como diz o psicólogo Carl Rogers, abre aspas, o curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, então posso mudar. Fecha aspas. Eu amo essa citação dele, porque é muito verdade. É só quando a gente consegue se aceitar como é de verdade que a gente consegue mudar. Essas histórias não são só dos personagens que você ouviu hoje. São também as histórias que nos atravessam, às vezes em silêncio. São lembranças, escolhas e sentimentos que habitam em muitos de nós. E talvez nesse exato momento você esteja se vendo em alguma dessas histórias. Se esse for o caso, saiba, a escuta também merece espaço. E como vocês já estão acostumados, no final de cada episódio eu leio um poema que hoje será autoral. Eu fiz exatamente para o episódio de hoje. Na sala de espelhos. Na sala silenciosa, onde não preciso ser forte, eu me encontro. Tantas versões de mim se sentam, me olham nos olhos e finalmente escutam. Choro o que calei, grito o que engoli, renasço em cada sessão. É ali que morre o mito de que eu precisava ser perfeita e nasce, enfim, a mulher real, imperfeita, viva e inteira. A terapia não muda o mundo lá fora, mas muda a forma como a gente caminha por ele e, às vezes, isso é o bastante para que tudo comece a florescer. Se esse episódio ressoou com você, compartilhe com alguém que pode precisar ouvir essa mensagem e mande sua experiência para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por sentir. Nos encontramos no próximo episódio do Metamorfose em Voz Alta. Até lá! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua,
Siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.